Que haja luz e de repente ficou meio claro. Raro é feito, raro, raro, peito aberto, mente, alerta, lente do coração que conduz. E tudo que reluz, se tá ensina para mim é ouro. Joga o foco, joga fora, foca na história. A vida é agora, então acende a luz. Quando eu vou criar um mapa de luz, eu procuro me aproximar ao máximo que possível do trabalho que está sendo desenvolvido. Para mim, é importante poder participar do processo, chegar quando a peça, o show ou o espetáculo de dança ainda está em construção. Gosto de ir aos ensaios, filmar para poder ficar assistindo várias vezes. Acho importante conversar com a direção, o elenco e todos os profissionais envolvidos na criação da cena. Para mim, é importante fazer não com que a luz se destaque, mas que ela ajude a contar a história naquilo que esconde ou revela. Vou então para a construção da dramaturgia da luz, buscando entender os tipos de refletores, filtros, cores que o espetáculo pede. Entendo que o trabalho com a luz não termina. Na verdade, ele vai caminhando junto com o espetáculo, se modificando junto com ele. Muitas vezes criamos um mapa de luz ideal, mas esse mapa, a cada novo teatro ou espaço de apresentação, precisa ser revisto e adaptado. A luz é um pulsar. Agora a gente vai fazer um refletor artesanal com lata de tinta. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar a lata o máximo que você conseguir. No meu caso aqui eu não tive muito sucesso, dá pra ver, né? Mas aí você tenta o máximo possível. Se tiver uma lixa, você passa. E aí vai dar tudo certo. Depois que eu faço essa parte, eu furo o fundo da lata para marcar onde eu vou colocar o bocal, fixar o bocal e onde vai passar o fio. É super fácil de fazer, pelo menos nessa minha lata eu não tive a mínima dificuldade. Se você não tiver martelo nem prego, em casa você consegue fazer muito facilmente com uma chave estrela, uma chave de fenda, é super simples. Um dos furos você deixa um pouco maior, porque você vai medir justamente com o cabo, tá? Então, no caso do meu, que é o cabo PP, ele é um pouquinho grosso, eu tive que abrir um pouco mais. Depois do processo dos furos, eu optei por pintar a lata. Eu utilizei uma tinta spray na cor preto fosco. E aí, como eu já tenho outra lata aqui já pintada, e para facilitar na gravação, a gente vai utilizar ela, tá? Para continuar. Essa aqui eu vou pintar depois. Essa questão de entender um pouco esse espaço dentro da arte, né, de um pouco sobre iluminação, um pouco sobre... Claro que você entende de iluminação bem mais do que eu, e eu tenho admiração, assim, quando eu entrei no ramo da iluminação, que falaram de Aline, eu disse, gente, que essa menina... E ela lá do IFC, eu, meu Deus... E fiquei sabendo dos teus projetos, né, de iluminação, através da ZIL, enfim, pelas meninas da técnica, e eu admirava, né? Assim, uma admiradora secreta do teu trabalho, porque eu, poxa, que massa, cara. E essa questão da referência, porque eu não tinha referência dentro da iluminação. Fazia alguns projetos, mas não conhecia muito a questão das meninas da iluminação, né? Furos feitos, lata pintada, eu vou começar com o cabo. O cabo você escolhe uma das pontas e já coloca o plug com pinos. No caso do refletor, eu optei por utilizar só duas vias, fase e neutro, porque eu vou utilizar todas as extensões já com terra. Eu isolei o terra aqui do fio, que eu vou utilizar para o refletor, e eu não vou utilizar o terceiro pino, o do meio. Se você tiver um plug somente com 2 pinos, também vai dar certo. Após colocar o plug, você passa o restante do fio pelo furo que você fez maior na lata. E aí a produção cultural ela vem junto com o Grupo Crise no IFCE, onde o Fernando Lira, que é uma grande referência para mim, assim, que eu comecei a andar dentro do teatro, ele e o Pablo Ez, mesmo essa questão de conhecer esse leque, né, dentro da arte. E eu comecei a produção dentro do IFCE, no Grupo Crise, entendendo assim, tateando, né? Porque eu acho que tu entende um pouco desse lugar que a gente começa de forma, como é que se possa dizer,
através do nosso interesse, né? De pesquisar, uma forma autodidata, né? De entender. Tu acho que compreende um pouco isso da iluminação, né? Eu compreender isso ao ponto depois de fazer cursos, né? E trabalhando esse aprofundamento dentro daquele campo. Comecei com o Grupo Crise, né? Tocando alguns projetos, depois fiquei 4 anos e meio ligado a um coletivo, que é o coletivo Aioká, que ainda existe hoje aqui em Fortaleza, que é um coletivo voltado para a cultura, mas com a visão mais afro-religiosa, né? Cultura afro-religiosa brasileira. Então, toquei durante 4 anos e meio, 4 anos... Como produtora. Como produtora dentro, né? Sim. E foi nesse período mesmo, assim, eu me distanciei um pouco do teatro e tudo, fazer algumas coisas dentro do teatro, mas acabei estando imersa dentro desse coletivo, né? Mas fazia curso, fazia algumas iluminações, algumas produções e alguns cursos para ir afinando, né, dentro desse processo. Nessa outra ponta você vai colocar o bocal. Eu optei pelo bocal de louça, que eu acho mais seguro, dependendo da potência da lâmpada que você vai utilizar. Mas se você tiver de plástico ou qualquer outro bocal, também vai funcionar. Só tenha cuidado na lâmpada que você vai escolher. O ideal nesses casos é você utilizar LED ou lâmpadas de baixa potência. Uma outra dica é você prestar atenção onde tem a parte mais alta dentro do bocal. Essa parte também é conhecida como cabeça da lâmpada. Você vai priorizar colocar o fio que você definir como fase, que no meu caso é o preto, no parafuso correspondente à cabeça da lâmpada. No nosso caso, isso não vai fazer muita diferença, porque a gente vai usar na tomada. Então é bom já ir se acostumando a sempre colocar a fase na cabeça da lâmpada. Você está dentro do projeto, assim como o iluminador, né? Ele tem que estar do início, no meio e no final, porque ele tem que entender a etapa, né? Ele, ela, elos, todo negros, negres, todo mundo que está dentro do processo. Esse lugar, né? Assume esse lugar. Verifica se está bem firme e agora a gente vai prender o bocal na lata. Eu vou utilizar um parafuso pequeno. Você tem que escolher esse parafuso de acordo com a entrada que você tem no bocal. Para prender, eu vou utilizar uma arruela e uma porca. Uma dica é você colocar o parafuso do lado oposto de onde você vai torcer os cabos, para ficar embaixo do bocal. Eu noto uma coisa, assim, de várias falas, inclusive de outras pessoas que já passaram aqui pelo projeto, de ter muito isso, assim, parece que estava todo mundo num caminho de subida, assim, todo mundo indo para um lugar de escolhas, não, aqui eu estou escolhendo, aqui é um lugar de conforto, tarará, ou de realmente o trabalho estava começando a fervilhar, eu estava num ótimo momento, estava tudo muito acelerado e pum, né? É uma fala recorrente, inclusive. Parece que a pandemia veio assim, você tinha uns planos e de repente a pandemia chegou para dizer assim, não, você vai parar nesse processo porque chegou um caos, né? Na verdade foi um caos que não parou só aqui, parou o mundo. Então assim, não foi só os nossos projetos, foram os projetos de um mundo. Então é uma teia que se interliga de alguma forma. E, enfim, né? Então veio a pandemia, os projetos em gaveta e, querendo ou não, iluminação, produção cultural, fotografia. Vai depender do público, vai depender de espetáculo, apresentação, cinema, enfim, dentro de qual ramo você está trabalhando ali, se é arte visual, se é dança, se é teatro, e está tudo parado, e aquela questão, né, querendo ou não, ainda estamos nesse estado de pandemia, né, e tudo mais, a questão do voltar. Nós, da cultura, seremos os últimos a voltar, querendo ou não, né, estamos aqui atuando, mas você sabe que a questão mesmo do teatro, que vai a questão do palco, a dança também, as artes, não enfim, voltou, não né? voltou. Só em processo de gravação. Para apertar e deixar mais firme, eu vou utilizar um alicate. Você vai apertando até sentir que o bocal está bem firme na lata.
porque querendo ou não, nós das artes estamos se adequando a um processo. Sim. A um processo de fazer uma entrevista de máscara, a um processo de gravação através de vídeo. De respeitar esse outro tempo, né? Respeitar de esse outro... acessar outros mecanismos que a gente não acessava. E tomando cuidado não só com si, mas com o outro, a questão, né, da contaminação, enfim. Então é todo um processo. Entender que a gente não sabe o período, né, com que isso vai acontecer. Então como se adequar a isso e como recriar. Uma coisa que eu aprendi com o Lira, né? Quando você estiver em crise, você tira o S que vira CRI. Então, se na crise, a gente tem que fazer alguma coisa. Pronto, nós finalizamos o equipamento. O que você pode fazer também é, no caso da sua lata sendo igual à minha, que é toda preta e aqui está toda suja, você pode cobrir com papel alumínio ou utilizar algum spray da cor da sua preferência, prata, para refletir melhor a luz. Então, vamos testar. O primeiro passo é esse mesmo, assim, é não achar que não é uma área que não te pertence. Te pertence sim, você tem que se reconhecer nesse lugar, porque você gosta desse lugar, é um lugar que você quer se dedicar a estudar, né? Eu acho isso massa, assim, porque uma coisa que eu falei também é o quanto é importante a gente começar a criar esse aglomerado no sentido de se somar, né? Sim. De estar aqui, não, Fernanda, eu vou ter um trabalho, é de iluminação, tu vai, vou. E a gente ter essa rede de apoio, que Exatamente. é um apoio psicológico, não necessariamente só de trabalho, mas é um apoio de trabalho, é um apoio de estar ali, de escuta, de vai dar certo, de eu não sei escrever um projeto porque eu te ajudo. Eu acho que isso é muito bonito, eu acho que isso é um ganho, é como você disse, isso talvez seja um ganho da pandemia, essa coisa dessa rede de apoio que veio de lugares diferentes, né? Pronto, o equipamento funcionando. Lembrando, aqui é uma lâmpada LED que esquenta menos, então ela é ideal. Você tem que sempre verificar a potência da lâmpada, que tem na caixinha sempre as informações, antes de começar a fazer luz na sua casa. Uma coisa importante também, lembrando que se você quiser dimerizar, essas lâmpadas LEDs comuns não dimerizam. Existem lâmpadas LEDs que dimerizam, mas a dica é você comprar realmente uma lâmpada halógena. Lembrando que a halógena esquenta, então você tem que ter cuidado com o tipo de material que você vai escolher para cobrir o interior. E quem diria até me faltou ar, mas na minha artesania nunca te falta luz. Então que haja luz e de repente ficou meio claro. Raro é feito, raro, raro, peito abertamente, alerta lente do coração que conduz. E tudo que é luz, se tá ensina para mim é ouro. Joga o foco, joga fora, foca na história. A vida é agora, então acende a luz.